Aleluia. A paz do Senhor, amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, no nome de Jesus. Muito bom de ter a sua presença aqui, você e sua família, que Deus abençoe. Quero agradecer as pessoas que estão aí na internet também, que Deus abençoe a vida de vocês também, no nome de Jesus. Deus nessa noite tem uma palavra para nós poderosa. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Amém, graças a Deus. Quem está achando que está muito frio aí? Está muito frio? Como é que está? Para esses irmãos que estão com frio, o que está acontecendo? Então fala para os seus irmãos, tem que animar mais. Acho que você está com frio. Eu quero nessa noite liberar uma palavra. Eu mandei um vídeo aí, acho que foi ontem. Quem viu o vídeo? Sobre vencer em 2024. Eu creio que essa palavra ela é bastante poderosa quando a gente fala que a gente quer vencer. E a gente não vence sem entregar alguma coisa, não é verdade? Sem a gente empenhar alguma coisa. Não existe vitória sem luta. Não existe conquistar nada sem nenhuma entrega. E esses dias eu estava buscando nessa palavra, e quando eu entrei aqui, Deus colocou no meu espírito, falou comigo: Wesley, todo culto é um mar se abrindo. E eu falei: amém, Jesus, eu estou entendendo como que funciona. Porque a Bíblia vai nos ensinar que o povo de Deus, eles passaram por duas travessias. Uma foi o Mar Vermelho e a segunda o Jordão. Essas duas travessias mudou a realidade do povo de Deus. Porque eu entendo que nós estamos sempre em transição. Quem está entendendo? Nós estamos sendo, na verdade, passando ambientes, passando ano, passando, na verdade, algumas etapas nas nossas vidas, e ano após ano eu preciso acreditar que eu estou avançando, que eu estou melhorando, amém, irmãos? Eu preciso acreditar e entender que eu estou crescendo, que eu estou, na verdade, rompendo em nome de Jesus em fé. E eu quero te entregar essa palavra nessa noite. Abre comigo, Ed, por favor, aí no telão, Êxodo, abre comigo, por favor. 14, ela vai narrar a história do povo de Deus, e uma história poderosa. Para mim, eu amo essa mensagem, essa palavra aí de Êxodo, quando o povo já tinha saído, fala assim, do cativeiro, fala comigo, cativeiro. Então o povo tinha acabado de ser livre, fala livre, e a Bíblia vai nos ensinar que a primeira, depois que o povo foi livre, a primeira dificuldade que eles enfrentam, está aqui em Êxodo 14, que é atravessar o mar. Atravessar aquele mar. A Bíblia fala que eles estavam sendo perseguidos, que atrás vinha Faraó, na frente o Mar Vermelho, e tinha Moisés conduzindo esse povo, amém, irmãos? E Moisés dando a direção, liberando uma palavra e conduzindo aquele povo. Moisés já estava nessa batalha há alguns dias, na verdade, sendo usado por Deus, e chegou aqui nesse momento, e nesse momento que chega aqui, é um dos momentos assim, poderoso, porque eu consigo entender que quando eu atravesso de um ano por outro, hoje é interessante que é o primeiro culto do domingo de 2024, e também o primeiro domingo, fala do mês. Então, profeticamente é muito importante a maneira que você está começando 2024, nós passamos aí a virada, mas esse culto agora é um culto já, na verdade, em 2024, nós estamos aqui para avançar naquilo que Deus tem para nós, e eu quero te dar algumas instruções, porque a gente consegue entender nesses dias que avançamos quando nós entendemos que Deus está nos dando destino, que Deus está nos dando instruções através da palavra, e quando eu vou negligenciando isso, infelizmente eu vou deixando de avançar. Eu vou deixando de romper, eu vou deixando de ganhar, na verdade, terreno, de prosperar, de mudar minha vida, de avançar naquilo que Deus está falando comigo, porque nós temos facilidade de ouvir uma profecia, mas a gente tem dificuldade de ouvir uma instrução. Pegou a visão, irmãos? Uma profecia, um eis que te digo, a gente tem facilidade, sim ou não? Apesar de ter o dom da revelação, eu entendo sobre isso. Eu sou usado nesse dom, mas a gente tem facilidade de ouvir o eis que te digo, mas tem dificuldade de ouvir uma instrução, porque uma instrução é diferente de uma revelação. Quem está entendendo o mistério? Porque uma instrução na verdade, te dizer aquilo que você tem que fazer, como fazer, e na hora que tem que fazer. Quem pegou? Uma revelação, uma palavra profética, ela pode cumprir hoje, ela pode cumprir amanhã, ela pode cumprir daqui um mês, mas ela pode cumprir daqui 10 anos. Enquanto isso, você precisa de muita instrução na palavra. E é isso que muda a nossa história. É a instrução na onde? Na palavra de Deus. Porque entenda, nós estamos lendo na Bíblia, porque a Bíblia ela nunca esconde pecado de ninguém, sim ou não? A Bíblia conta o pecado de Davi, conta ou não conta?
Sim ou não, irmãos? O preço que foi pago, sim ou não? O profeta chegou e falou, a espada jamais vai ser da sua casa. Então entenda, a Bíblia é um livro que ela não esconde o pecado de ninguém, mas também ela não esconde como as pessoas venceram. Quem pegou? Não, vamos de novo. A Bíblia não esconde como as pessoas, e isso é onde nesses dias a gente precisa chamar a nossa atenção. Como as pessoas venceram, como José vence. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Como Davi vence, como na verdade os profetas vêm vencendo, como os discípulos vêm vencendo, como na verdade nós vamos vencer aquilo que nesses dias está sendo obstáculo para nós. Quem está entendendo? Por isso que eu disse que eu não entrei aqui, Deus falou comigo, todo culto é um mar se. Vamos falar de novo? Todo culto é um mar se. Não, vamos de novo, irmãos, agora com muita força. Todo culto é um mar se abrindo, irmão. E para o mar abrir, fala comigo, ele segue princípio. E também teve instrução. Eu só quero pregar para quem precisa que o mar se abra ainda esse ano de 2024. Porque eu tenho coisas que não foram feitas em 2023, eu estou vivendo elas em 2024, que eu não quero viver e que eu preciso que, em nome de Jesus, que as portas, o quê? Se abra. E isso é bastante interessante, porque quando eu entendo o que eu tenho que fazer, fala comigo, é só, fala fazer. É interessante, não é, irmãos? É só o quê? Fazer. Porque aquilo que eu tenho que fazer, fala comigo, ninguém vai fazer por mim. Irmãos, aquilo que você tem que fazer, ninguém vai fazer por você. Aquilo que Deus entregou nas suas mãos para você fazer, infelizmente, fala comigo, ninguém vai fazer. Olha que coisa forte, 14. Então falou o Senhor com quem? Fala Moisés. Então eu falo assim, é muito importante começar um ano de 2024 ouvindo quem falando? Deus falando. É muito importante você ouvir, entrar em 2024 entendendo que Deus está falando com você nessa noite. Você pode até não querer ouvir, ou talvez só escutar, mas que Deus está falando com você, Ele está. Quem pegou a visão? Olha a coisa forte, versículo 2. Fala aos filhos de Israel, que volte, que se acampe aonde? Diante de quê? Piairote. E entre aonde? E o mar. Diante de quê? Baal Zefon. Em frente dele, assentareis o quê? É interessante porque Deus nos dá algumas instruções que a gente lendo, a gente fala assim, não entendo. Esses nomes a gente não dá para entender, mas quando você vai estudar cada um no seu original, você consegue entender que esse lugar é o lugar onde os egípcios nunca tinham perdido uma batalha. Isso é interessante, não é? Quem pegou aí? O que você quer dizer com isso, pastor? Onde o meu inimigo está sempre vencendo, Deus está preparando um lugar, no mesmo lugar onde você talvez está sempre voltando, reprovando, não está dando certo, as coisas não estão funcionando, Deus está preparando esse lugar para te exaltar e para te entregar a vitória, no nome de Jesus, e graças a Deus, aleluia! Então o povo caminha até esse lugar, quem pegou? Era nesse lugar que Deus queria entregar a vitória. O que você quer dizer com isso, pastor? Que tem lugar onde você é humilhado que Deus quer te honrar. Porque Pedro falou, sobre a tua palavra eu vou lançar o quê? Era um lugar que ele tinha tentado toda a noite e não tinha apanhado? Jesus falou, agora você vai com quem? Comigo. E as coisas vão ser diferentes. O que você quer dizer com isso, pastor? Você não pode desanimar. Você tem que ficar convicto. Porque quando Jesus fala, é lá que está o peixe, você falar, não está, estive lá a noite inteira, Jesus está falando, é lá, vem comigo, que você vai ter convicção que lá tem peixe. Quem está entendendo, irmãos? Então, aquilo que eu estou desanimado, querendo desistir, infelizmente, Jesus não vai comigo. Mas quando você confessa que está cansado, tentou toda a noite, e fala assim, mas sobre a tua palavra, eu estou disposto a ir com o Senhor, Jesus fala, tem milagre para a sua vida, tem milagre para a sua casa, tem milagre para você. Deus, entenda isso, Deus não faz para quem desiste, Deus faz para aqueles que perseveram. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Olha que coisa forte, versículo 3. Então, o quê? Dirás aos filhos de quem? Estão embaraçados na terra. Na onde? No deserto. O deserto pegou o povo. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. E serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o quê? O Senhor. E eles
fizeram assim, do jeito que Deus. Você parou para pensar que Deus sabe como seu inimigo pensa? Isso é interessante, né, irmão? Eu li isso aqui e eu achei tremendo. Então talvez ele está pensando que não tem jeito, e Deus está falando, esse pensamento dele para mim não quer dizer nada. Aquilo que ele está falando que não tem jeito, eu já dei jeito. Ah não, irmão, não sei se você está pegando. Aquilo que ele está falando que não tem como, Deus está falando, ele está pensando assim, é do jeito que ele está pensando, é do jeito que eu quero, para mim fazer algo na sua vida. Então o inimigo está dando uma sentença e Deus está falando, não importa, o que eu vou fazer é algo diferente. Eu acho que o diabo pensou que Daniel morreria naquela noite, mas Deus falou assim, é naquele lugar que eu vou conversar com meu filho toda aquela noite. Quem está entendendo, irmão? Porque daquela cova ninguém saía vivo, estava tudo certo. Leão com fome, Daniel com a sentença, entrou e não foi devorado. O leão jejuou e Daniel ficou com a presença a noite inteira. Então entenda, quando você acha que está perdido, Deus está no controle. Quando você acha que não tem jeito, Deus está no controle. Deus chegou primeiro, sim ou não, irmãos? Irmão, Deus chegou primeiro que o leão, porque senão Daniel estava morto. Quem está entendendo, irmãos? Então onde você acha que é o seu fracasso, onde você acha que não vai ter jeito, é onde Deus já preparou o lugar do milagre. Aleluia! Eu creio nisso, quem crê nisso, irmãos? 5, sendo pois anunciado ao rei do Egito, que o povo fugia, mudou o quê? Uau, mudou o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram, por que fizemos isto? Havendo deixado Israel, para que não nos sirva. Versículo 6, e aprontou seus carros, tomou consigo o seu povo. 7, tomou 600 carros, escolhidos, e todos o quê? Os carros do Egito, e os capitões sobre todos. Uau, irmãos, o inimigo veio fala comigo, com toda a força. Fala comigo, mas esse era o propósito de Deus. Tem hora que a gente fala assim, o diabo, quem já falou esse ano passado, talvez esse ano não está muito recente, mas quem já falou assim, o diabo está furioso. É legal isso, né? Sim ou não, irmãos? E ele está furioso mesmo, irmãos. Você que está determinado a romper, a vencer, o diabo está furioso com você. Você, irmãos, que está determinado, irmãos, a mudar de vida, a romper, a não aceitar aquilo que o diabo está planejando, você fala, eu não vou viver isso, o diabo está furioso. Quem está entendendo, irmãos? E aqui ele sai com tudo, fala, com tudo pronto. Mas Deus tinha uma estratégia, olha que coisa forte. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei da onde? Do Egito, para que os perseguisse. Os filhos de quem? De Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com o quê? Entenda isso, irmãos. Tudo estava preparado. Deus entra agora, a partir desse momento, é interessante, porque vai mudar tudo. A partir desse momento tem travessia, tem Deus operando, tem Deus manifestando. Só que algo interessante é que o povo já tinha saído, sim ou não? E Deus, a Bíblia vai nos ensinar. Fala comigo, o braço forte do Senhor estava com o povo. Fala bem forte, o braço forte do Senhor estava com o povo. Isaías 59:2 vai dizer que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, mas a mão do Senhor está estendida para salvar, para libertar e para transformar. Eu libero uma palavra de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus, que esse ano a mão do Senhor vai abrir caminho para você passar, que nesse ano a mão do Senhor te conduz em graça, que não importa as perseguições, não importa o quanto o inimigo se preparou, eu quero profetizar sobre a sua casa e sobre a sua vida, que a mão e o braço forte do Senhor te conduza, em nome de Jesus. Aleluia! As perseguições não são um fim em si mesmo, irmãos. As perseguições mostram que Deus te dará o livramento. Pastor, eu estou sendo perseguido. Se prepare para ser liberto. Se prepare para ser livre. Se prepare para Deus falar comigo, entrar em ação. Sim ou não, irmãos? Porque a gente, nesses dias, acho que essa palavra ela não teve tão relevante. Fala perseguição. Está todo mundo vivendo uma perseguição, sim ou não, irmãos? Dependendo da coisa que eu falar aqui, está ao vivo no YouTube, irmão. Eu já estou cancelado, eu não vou ser, porque eu estou nem aí para esse trem.
Mas perseguição é impossível não sofrer. Sim ou não, irmãos? E olha que eu não vou falar, não é eu que estou falando. Se eu falar uma coisa que a Bíblia fala. Está entendendo isso? Então, pastor, o que isso quer dizer? Dependendo do que eu falar, o que a Bíblia fala, eu vou ser perseguido. E não é eu quem estou falando, é a Bíblia que está falando. E a Bíblia não está falando, não é hoje, não é esse ano 2024. Não, a Bíblia está falando há mais de 2000 anos, irmãos. A Bíblia está falando há mais de 1000 anos. Entenda isso. Entenda isso. Nós estamos vivendo debaixo de quê? Perseguições, ameaças. Sim ou não, irmãos? Você entra lá nos jornais, você vai vendo um tanto de coisa, é tanta coisa acontecendo. Esse ano, entenda isso, irmão, nós vamos precisar agir. Fala comigo, diz muita sabedoria. Irmãos, esse ano é um ano estratégico. A Bíblia, ela nos ensina. A Bíblia tem resposta para tudo. Esse ano é um ano, fala comigo, de muita, fala, sabedoria. Fala para o seu irmão, esse ano é ano de mudar as estratégias. Para mudar o resultado. Porque se eu fizer a mesma coisa de 2026, vai acontecer o quê? O mesmo resultado, irmãos. Se eu levar do mesmo jeito, na mesma irresponsabilidade, se eu levar naquele mesmo jeitinho, falar assim, jeitinho, vai acontecer a mesma coisa. Que o lugar que eu quero estar é, fala assim, no centro da vontade de Deus. Isso é uma pergunta complicada. Fala assim, eu estou no centro da vontade de Deus? Fala para você assim, será que eu estou no centro do quê? Da vontade de Deus. Eu acho que todo mundo vai ter alguma coisa faltando, sim ou não, irmãos? Então, olha que coisa forte que a Bíblia vai nos ensinar. Versículo 9, acompanha comigo. E os egípcios o quê? Perseguiram-os. Todos os quê? Versículo 9. Com todos os seus cavalos, carros de Faraó e os seus cavaleiros e o seu exército. E acamparam-nos. E alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de onde? Piairote. Diante de quê? Essa palavra Baal Zephon quer dizer o Senhor que abre caminho. Eu creio nisso, irmão. Eu não sei quanto a você, mas em 2024 eu creio, Deus vai abrir portas que nós nunca imaginou. Nós vamos acessar coisas que nós nunca imaginou. Porque eu creio que aonde não tem possibilidade é onde Deus quer agir. Aonde não tem jeito, aonde não tem parede, é onde Deus quer abrir uma porta. Aonde, irmãos, você já pode pensar que esse feito, fala assim, nunca tinha acontecido? Sim ou não? Você já viu falar outra vez do mar abrir para o povo passar? Entenda que tem coisas que Deus faz, irmãos, para mim e para você, que vão, em nome de Jesus, nos fazer acessar coisas grandes em Deus. Eu creio que o Senhor que abre caminho é o Deus que eu e você servimos nessa noite. É o Deus que eu e você, fala comigo, cremos nessa noite. Aleluia, irmãos. Quem crê nisso? Fala comigo, o povo foi perseguido. Mas Deus nos livra de todas as perseguições. Fala assim, oh Deus, em nome de Jesus, me livra de todas o quê? Por quê? Fala assim, por quê? Pergunta, por quê, pastor? Porque quando eu entendo algumas perseguições, porque tem hora que eu estou fugindo de alguma coisa que é para mim, fala, enfrentar. Quem está entendendo isso, irmão? Tem hora que eu estou fugindo, eu tenho que ir, fala comigo, para o confronto. Quem pegou aí? Porque tem algumas perseguições, fala comigo, que é para nos honrar. Tem algumas perseguições que é para nos fazer crescer. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Eu só preciso aprender a ler qual que é a perseguição que eu estou vivendo. Ana e Penina, aquela perseguição era para quê? Para Ana fazer um voto, irmãos. E Deus honrar ela por toda a história da Bíblia. Quem pegou isso aí, irmãos? Davi e Saul, ele viveu uma perseguição que era para quê, irmãos? Que era para Deus o abençoar de maneira tão poderosa e transformar a vida de Davi, como na verdade a gente não consegue nem entender, irmãos. Então fala comigo, tem perseguições que é para me honrar, e tem perseguições que é para, falar comigo, para me transformar. Sabe qual é o nosso maior problema? Na perseguição que é Deus para me honrar, e para a perseguição que é para Deus me transformar, na hora que eu tenho que enfrentar, eu fujo delas. Eu fico sem honra e sem transformação.
Quando é para você enfrentar, você falar que nada, eu vou fazer um voto, essa mulher vai calar a boca. Nesse ano eu vou ter um filho, depois de 25 anos que eu estou tentando. Nesse ano eu faço um voto com Deus e minha vida nunca mais vai ser a mesma. Nesse ano eu vou adorar de maneira diferente. Eu vou entregar algo para Deus. Entenda isso, naquele ano a vida dela nunca mais foi a mesma. Ela pariu um filho chamado Samuel, irmãos. E depois disso ela teve mais 6 filhos. Pega a visão, só para você poder entender. Davi do mesmo jeito, eu vou ser perseguido até ser transformado. De servo a rei. Não sei se você pegou. De servo a rei. Começou no palácio, no cargo mais baixo. Qual? Expulsando demônio. Que jeito? Tocando harpa. Só que a gente não quer começar no palácio, no cargo mais baixo. Todo mundo que entra no palácio visa o trono. E o trono é a última coisa a ser alcançada. Pegou a visão, irmãos? Em tudo que a gente quer fazer, a gente quer visar o melhor primeiro e nunca passar as etapas que tem que ser passadas. Quem entendeu, irmãos? Todo mundo que entra numa empresa quer ser o gerente ou o diretor. Ninguém pensa que tem que limpar primeiro. Ninguém pensa que tem que ficar no balcão primeiro, que tem que servir, que tem que limpar. Irmãos, entenda, existem etapas para chegar na gerência. Ninguém chega lá de mão beijada, irmãos. E a gente entendendo isso, a gente consegue avançar em Deus. Quem entendeu isso aí, irmãos? Tem pessoas aqui que era para estar bem melhor, mas não avançou na sua profissão, não fez curso, ficou atrasado, bitolado, paralisado. Não avançou, não fez curso, não prosperou mentalmente, irmãos. Mas está esperando uma oportunidade sem preparação. Eu acho que é a pior coisa que tem. É quando a oportunidade chega e você não está preparado. Quem está entendendo isso aí, irmãos? Se você quer ser um empresário, se prepare para isso. Não tem mágica não, irmãos. É um mundo que engole os outros. Sim ou não, irmão? Não tem massagem, não tem esse negócio, eu vou te ajudar. Não, irmãos. Você vai ter que correr atrás. Você quer crescer na sua empresa? Faça curso. Você está sobre venda? Entenda sobre marketing. É venda, entenda, irmãos. Sobre alcançar mais pessoas, tráfego pago. Nós precisamos atualizar nesses dias. Você quer ganhar mais? Tem que ter um sacrifício maior, porque não tem ninguém ganhando dinheiro sem oferecer, irmãos. Sem pagar um preço que tem que ser pago. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Você quer mandar em pessoas? Entenda isso, você vai precisar ser mandado muito primeiro, para depois você mandar em alguém. Quem está entendendo o mistério, irmãos? A gente quer pular etapas e quer ver o mar abrindo. Não funciona assim. Esse culto começou com várias instruções. Na adoração, na abertura da palavra. E Deus foi dando instruções. E as pessoas que entendeu que o mar abre aqui, irmãos. Porque todo culto é o mar abrindo. E não é fácil. Tem culto que a gente vai embora e o mar não abre. E você fala, Senhor, tem misericórdia. Domingo que vem a gente volta e o mar não abre. Eu quero que nessa noite você entenda isso. Você quer viver coisa grande em Deus? Você vai ter que integrar, na verdade, algo muito maior. Porque não existe mágica nisso. Versículo 11. Quem está comigo, diga graças a Deus. Disseram a Moisés, não havia o quê? Para o quê? Uau. Para que morramos neste o quê? Porque nós, o quê? Fizemos. Por que nos fizeste isso? Fazendo sair da onde? Olha o versículo 12. E não é esta palavra que falamos na onde? Dizendo, deixa-nos que sirvamos a quem? Aos egípcios. Pois que é melhor o quê? Nossa, que é muito forte, irmãos. Pois é melhor morrer, pois é melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Uau, fala uau. Fala comigo, o povo que desistir. Eu acho que a desistência, eu acho que é a pior etapa, falar assim, das nossas vidas. Quem desistiu de alguma coisa em 2023, que precisa ativar em 2024? Não, mas levanta a mão, você desistiu de alguma coisa. Tem gente que desistiu de várias coisas. Se eu falar aqui, eu vou numerar. Não estou falando só coisas físicas, não. Estou falando de muita coisa. Tem gente que desistiu de se cuidar, sim ou não, irmãos? Não é verdade? 2023, não se cuida. Tem gente que ele decidiu, na verdade, a ficar naquela, fala, mesmice. Eu acho que a desistência é a pior coisa que existe na nossa vida, irmãos. É quando você estava
alcançar. Passou qualquer diferença de um vencedor e daquele que não alcançou a vitória. Não, aquele que estava para ir, que estava para acontecer, ele o quê? Desistiu. Irmão, a desistência para aquilo que Deus está para fazer na minha e na sua vida. Porque a única coisa que pode parar o mover de Deus é a sua desistência. É quando você fala, não quero mais não, tá bom desse jeito. Se você está contente desse jeito, infelizmente, não tem progresso. Quem entendeu, irmãos? Então, fala comigo, nós não podemos desistir. Sabe por quê? Porque Deus não desiste de nós. Aleluia. Deus não desistiu de você, Deus não desistiu de mim. Deus não desiste de nós. Sim ou não, irmão? Você viu a mentalidade de quem está querendo desistir? Era melhor ter ficado na onde? Quem está desistindo nunca consegue estar no presente e nem no futuro. Ele só fica na onde? Ah, mas também não deu certo mesmo, foi por isso, pelo aquilo. Aí começa a numerar várias coisas. Porque quem está com essa mentalidade de desistência nunca fica no presente. Tem sempre uma desculpa para tudo. E quem é bom em dar desculpa geralmente não serve para mais nada. Ah, mas não foi por isso. Por isso não deu certo, pastor, foi por aqui. Não, irmãos, não deu certo porque você desistiu. Não deu certo porque a mentalidade era, fala comigo, de desistência. Entenda, irmãos, a mentalidade desse povo, eles sendo, fala comigo, livres. Não fala comigo, eles sendo livres. Fala, não conseguiam pensar assim. Isso aqui que eu anotei é muito forte. Eles mesmo sendo livres não conseguiram pensar assim. Tem muita gente assim. Livre no corpo, mas preso na mente. Pegou aí, irmãos? Muita gente assim. Livre na onde? Mas preso? Na mente. Livre, mas preso nos pensamentos. Livre, mas não consegue visualizar algo para o futuro. Não consegue avançar, não consegue ter pique, não consegue ter ânimo, não consegue ter coragem, não consegue ver nada de melhor para o futuro. E isso, fala comigo, é muito perigoso. Gente assim, fala comigo, é muito perigosa. Esse dia eu estava vendo uma neurocientista falando sobre pessoas negativas. E ela falou que você ficar perto de uma pessoa negativa 30 minutos, só 30 minutos, ela consegue te sugar 2 anos de energia seu. Isso é interessante, né, irmão? Porque nosso corpo é pura energia, sim ou não? O nosso cérebro é pura energia. São eletrodos, mecanismos. Entendeu isso aí? Está tudo funcionando, irmão. Nós é puro o quê? Energia, irmãos. Então, quando você chega num ambiente que o trem está tenso, sim ou não? Quem já chegou num lugar tenso? Você fala, misericórdia, meu Deus, me ajuda, deixa eu ir embora, sim ou não, irmão? Porque aquele lugar, a energia, fala comigo, está bem? Todo mundo está reclamando, entenda isso, reclamação abaixa a frequência, irmãos. Reclamação te tira do seu propósito, reclamação não deixa você prosperar, não deixa você avançar. Então, o povo, quando eles viu a dificuldade, eles enxergou o quê? Vamos todo mundo voltar para onde? A ser escravo, vamos voltar para o Egito, vamos voltar para as coisas, vamos voltar para aquela vida. Entenda isso, irmãos. Nós servimos um Deus que não aceita a gente voltar. Ele não tem prazer naqueles que retrocedem, mas tem prazer naqueles que avançam. Aquele que um dia colocou a mão no arado não pode mais olhar para trás, não pode voltar, irmãos. Se você está nessa situação hoje, entenda, o arado está te mandando você avançar. 2024 eu profetizo sobre a sua vida, você vai prosperar, você vai avançar. Coisas vão ser destravadas sobre a sua casa, sobre a sua mente, sobre a sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus que esse espírito de desistência, esse espírito que freia, esse espírito em nome de Jesus, de escassez, de desistência, esse espírito que não produz fruto, esse espírito que sempre quer nos fazer voltar, que a gente começa a fazer várias coisas e nunca termina. Meu Deus, em nome de Jesus, sai da igreja, sai do meio do teu povo. Eu profetizo em nome de Jesus uma igreja persistente, uma igreja pronta a avançar, pronta a prosperar, pronta a romper no nome de Jesus. Aleluia, versículo 13, Ed. Ixi, já estou correndo. Fala comigo, a mesma situação. Não, fecha o olho e fala assim, a mesma situação. Vista por alguém que tem uma mente de governo.
Pegou a visão? Deus te levantou nesse ano para você avançar. Quem está entendendo? Quem está comigo, irmão? Quem está entendendo? Então, fala comigo, a mesma situação. Mesmo lugar. Fala mesmo ambiente. Fala mesmo ambiência. Era o que tinha sido gerado naquele lugar. Visto por alguém que tinha uma mente de governo. Que enxergou, fala comigo, totalmente diferente. Olha como que ele enxerga. Moisés, porém, disse ao povo, não tem mais, estáis quietos. Veja o grande, vede o livramento do que hoje vos. Por quê? Os egípcios que hoje viste, o quê? Quem é você? O que tem uma visão de desistência, ou que tem uma mente que te faz enxergar, fala comigo, governo. Porque entenda isso, aonde estão as reclamações é aonde tem o quê? As grandes oportunidades. Moisés conseguiu enxergar, falou comigo que ninguém estava vendo. Você tem coragem de pedir isso a Deus? Deus, no meio do caos, me ensina a enxergar o que ninguém está vendo. No meio da dificuldade, do desespero, das percas, da dificuldade, da prisão, da falta de acesso, me faça enxergar o que ninguém está, falar comigo, vendo. Então Moisés falou comigo, enxergou o que ninguém mais estava o quê? Por quê? Porque ele tinha uma mente de quê? Como que ele pensou? A primeira coisa que ele abriu mão, fala comigo, do medo. Quem governa perde o medo. A primeira coisa que Moisés falou com eles, vocês estão enxergando desse jeito, é porque vocês têm muito medo. 2023, que é com medo te roubou? Que é com medo levou? Medo de tentar, medo de avançar, medo de continuar, medo de avançar, medo de prosperar, medo, irmão, de tomar uma posição. Tem gente que até hoje não tomou uma posição, porque tem medo. O medo é o maior agente limitador que existe, irmãos. Ele nos trava, ele nos impede. Tem gente que tem medo até de melhorar, irmão, de vida. Eu aconselhei pessoas e tive que convencer ela a tomar posse daquilo que Deus estava dando. E ela não queria porque tinha medo. Tem gente que não quer um carro melhor porque o IPVA é mais caro. Está com medo, não dá conta de pagar. Olha a mentalidade. Olha a mentalidade. Tem gente que não quer um carrão porque fala, como é que eu vou pagar o IPVA? Olha a mentalidade. Medo, não dá conta de pagar? Anda um ano, depois vende. Mas pelo menos anda um ano. Pelo menos anda um ano. Um ano inteirinho para você pagar esse negócio. Olha a mentalidade, irmãos. Eu não quero um carro desse não. Quanto deve ser o IPVA? Ô, criatura, me ajuda. Anda pelo menos um ano. Quando vencer, você vende. E deixa o IPVA para o outro pagar. Que tem visão. Que compreendeu a situação. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Essa palavra é cheia de instruções para que eu e você rompa, avance. A mesma situação, a primeira coisa que ele identifica é o quê? Medo. Se você for no mesmo medo que você teve em 2023, você não vai romper. Medo de avançar, medo de mudar, irmão. Tem gente que fala, eu não vou mudar não. Eu tenho muito medo de mudar. Quem está entendendo isso, irmãos? A primeira coisa que ele enxerga no meio do povo, fala comigo, medo. O medo fede. 2 animais conseguem sentir medo em nós. Qual é? Cavalo e o quê? Cachorro. Pode ser um pinte. Tem gente que corre. Não é verdade, não é, irmão? Não é um pavô, sobe na árvore e corre. Sim ou não, irmão? Cavalo, na hora que ele começa a mexer o lombo dele assim, a tremer, você pode saber, você vai levar um capote. Porque ele sentiu medo em você. E ele fala, quem tem medo não vai andar em cima de mim, eu vou jogar no chão. O medo nos faz ir para onde? Chão. Em várias situações da nossa vida. A primeira coisa que ele identifica, fala comigo, o quê? Medo. Irmão, 2024, em nome de Jesus, nós vamos nos levantar num espírito de coragem, porque foi o que Deus nos deu. Pastor, eu estou com medo, o que, é que vai acontecer? Irmão, não importa o que, é que vai acontecer, você precisa viver o hoje. Porque se você viver no passado, fala comigo, depressão. Sim ou não, irmão? Meu passado é depressão pura. Se eu ficar lá, não estou nem pregando. Depressão total, irmão. E se eu ficar vivendo demais no futuro? Fala ansiedade. Ansiedade também, irmãos, ela não nos deixa viver, fala comigo, o melhor. Sim ou não, irmão? Tem gente que tem uma grande oportunidade. No dia da oportunidade, ele está tão ansioso que ele perde. Não é verdade, meu irmão? Ele esperou tanto, mas a ansiedade é tanta que ele não consegue viver aquilo que Deus tinha por causa da... Por isso que Jesus falou lá em Pedro. O que ele fala lá, irmãos? Lançai sobre mim todas as vossas...
Nossa, esse versículo é tão claro. Lançai sobre mim todas as vossas. Está lá todas as vossas. O quê? Porque nós podemos ficar ansiosos por várias coisas, sim ou não? Ele já sabendo falou, manda para mim que eu vou o quê? Oh meu Deus, como eu tenho orado, Senhor. Ansiedade de melhorar, ansiedade de não melhorar, ansiedade de romper, ansiedade de prosperar. Entenda isso, irmãos. Deus falou, lança sobre mim todas as vossas ansiedades, porque é eu quem tem o quê? Fala comigo. Cuidado de quem? De vós. Segunda coisa que ele identificou, olha para lá. Estais o quê? O quê? Por quê? Fala comigo assim. Quem está com medo? Sempre toma a decisão errada. Por isso Deus falou, fique todo mundo quieto. O que Moisés quis dizer? Falou para eles, nessa situação, o que vocês precisam fazer é confiar. Fica todo mundo quietinho e confie. A coisa mais difícil que existe nos nossos dias é o quê? Essa palavra confiança. Irmão, você recebe um link. Qual que é essa primeira decisão? Fica abrindo link, o celular já não é seu mais, viu? Abre o link, o Instagram também não é seu mais. Seu Facebook também já não é seu mais. Entenda isso. Essa geração, irmão, essa palavra confiança, acho que a coisa mais difícil que a gente tem hoje é o quê? Foi o que Moisés identificou. Moisés falou assim, vocês fiquem quietos, porque quem está com medo toma decisão errada demais. Quem está com medo não faz as coisas certas. Quem está com medo toma decisão errada. Moisés falou, ficai quietos. O que ele quer dizer? Confia. Fique todo mundo confiante. O que eu estou falando vai cumprir. O que eu estou falando vai acontecer. O que eu estou falando vai acontecer, irmãos. E nesses dias o que nós precisamos, fala comigo, é confiar em Deus. Sim ou não, irmãos? No Novo Testamento, entenda isso, irmãos. Ele vai falar bem claro aqui, no versículo 13. Ele fala assim, não temais, estais quietos. E vede o quê? Não sei se você pegou a chave. Moisés estava querendo dizer assim, se vocês fizerem do jeito que Deus mandou fazer, não tem como vocês não viver aquilo que ele está falando. Não, irmão. Eu entendi isso aqui nesse ano e eu falei, Jesus, é desse jeito. Jesus falou, você não precisa nem se esforçar muito, é só você fazer do jeito que eu estou falando. E eu falei, eu estou entendendo, Deus. E ele falou assim, mas tem coisas que não acontecem, porque eu fico me esforçando, mas tem coisas que você quer ser eu. Você quer ser Deus. Você quer fazer primeiro do que eu quero fazer. Isso é interessante, né, irmão? Não é verdade? Tem coisa, Wesley, que você quer fazer que eu nem quero fazer, e você está fazendo. E eu falei, é verdade, Jesus. Eu preciso ficar não velho. Que eu estou ficando é velho, não é bobo, não. Está entendendo o mistério, irmãos? Tem coisa que Deus nem está no meio, Wesley. Você está lá, querendo fazer, e eu nem lá estou. E eu falei, é verdade, Jesus. E ele falou assim, fala para a minha igreja, que tem muita gente igual a você. Entrando em coisas que não era para entrar, mas está lá. Sim ou não, irmãos? Eu estava vendo um testemunho de uma pessoa falando que um amigo chegou até ele, fala assim, um amigo chegou até ele e falou assim, eu vou pegar a minha empresa e vou dar o meu funcionário. E eu queria saber o que você acha disso. Eu achei interessante a resposta, porque ele falou assim para ele, eu não acho nada, essa decisão é sua. Crente não fala isso nunca. Crente é vingativo. Sim ou não, irmão? Crente é uma raça. Que misericórdia. Ele precisa. Mas por que você vai dar? Não. Ele nem é casado, nem tem filho. Não, ele não precisa não. Não, moço, você está fazendo uma besteira. Se eu não dar esse MP, você vai se arrepender. Você vai ficar sem nada. E depois essa pessoa não vai te ajudar. E aí começa. Sim ou não, irmãos? Olha que resposta mais sensata. Eu não preciso achar nada. Essa decisão é sua. Você é que tem que tomar. Que coisa mais linda, irmãos. Porque tem coisa que a gente entra, e tem coisa que a gente fala assim, se fosse comigo. Quem ficou falando isso em 2023? Se fosse comigo, eu ia fazer assim. Você nem está na história, está querendo entrar na cena sem nem ser contratado. Quem está entendendo, irmão? Se fosse comigo, irmão, você nem está vivendo o negócio, está falando que se fosse com você, você nem sabia, porque você não está na situação. Mas você está tomando uma decisão achando que é com você, mas você não passou, você não está sentindo o sentimento, você não sabe o que a pessoa passou, você não sabe o que ela carrega, o que ela está sofrendo, quais são as frustrações, por ela não tomar, entendeu? Aí você fala, se fosse comigo eu fazia assim. Aí você fala,
Você acabou de pegar a maldição para você sem precisão. E Deus nem está nisso. Deus que começar a acontecer, você fala assim, você falou que fosse com você. Começou a acontecer, eu não tenho nada com isso. Foi você que queria tomar uma decisão se fosse com você. Está acontecendo hoje. E aí, o que você vai fazer? Tem coisa, irmão, que nós precisamos, fala comigo, ser sábios. Eu não estou entendendo muita coisa não, viu, irmão? Não adianta rochar eu não, viu? Estou velhaco esses dias, viu? Ficando velho, não bobo. Tem coisa que eu pergunto, Deus, isso aí o senhor está nesse negócio aí, é para ir mesmo? Como é que funciona esse negócio aí? Ué, o senhor fala, Jesus, então o senhor não está nesse negócio, o senhor não vai, eu também não quero ir não, estou esperto com esse negócio aí, viu? Irmão, você vai ficando, fala comigo, tendo uma fé, fala, inteligente. O que é uma fé inteligente? Uma fé que pensa, fala assim, uma fé que pensa. A mulher do furto de 100, o que ela fez? Ela o quê? Pensou, mentalizou. Se eu tocar, eu vou ser? E aí ela traça um plano, sim ou não? Ela espera na rua, Jesus entrou na rua, ela vem devagarzinho, na força que ela tinha, devagarzinho. Quando ela chegou perto dele, ela o quê? Tocou na aula das vestes. Qual que é o plano que você está traçando para viver seu milagre? Posso perguntar de novo? Milagre não é automático não, irmão. Qual que é o plano que você está traçando para viver seu milagre? Quais são as entregas que você vai entregar esse ano de 2024? Quais são as renúncias que você vai fazer em 2024? Porque milagre não sai do nada não, irmãos. Quem está entendendo, irmão? Milagre não sai do nada não. Milagre, para ativar milagre, fala comigo, tem que ter fé. Fala comigo, eu creio. Então fala comigo, eu creio. Bem mais forte, fala assim, eu creio. Porque ele diz, não temas. Essa frase ela é usada no Novo Testamento algumas vezes. E eu achei interessante porque quando você vê lá, você vai ver Jairo ouvindo essa frase, sim ou não? Não temas. Fala, crê somente. Eu continuo na mesma fé, eu vou na sua casa. E sua filha vai ressuscitar. Você é forte, sim ou não, irmão? Aquela viúva também do mesmo jeito. Teve que desenvolver, fala comigo, confiança. A Bíblia vai dizer que essa viúva entregou, fala quantos? Fala 2 moedas. E era tudo que ela? Fala para o seu irmão, não existe culto sem confiança. Sabe qual é o nosso maior erro? Achar que a gente vai fazer um culto só no sofrimento. Tem que ter confiança. Todo culto requer, fala comigo, confiança. Fala, o aleijado subiu no telhado. Fala comigo, o aleijado subiu no telhado. Ajudado pelos seus amigos, sim ou não? Confiou ou não confiou? Sim ou não, irmão? O centurião, confiou ou não confiou? E confiou na palavra. Ele falou assim, você vai embora. Porque assim como você falou, você pode liberar só uma palavra, e se eu liberando uma palavra, eu vou e meu criado vai estar o quê? Irmão, já pensou em igreja desse jeito? Jesus, o que o senhor falou? Eu falei que vou fazer, estou indo embora. Embora de que jeito? Estou indo embora crendo que o senhor vai fazer. E eu não vou abrir mão disso o ano todo, eu estou crendo que o senhor vai fazer. A Bíblia chega, diz que quando ele chegou em casa, o criado estava de que jeito? Fala, por quê? Envolve fala confiança. Entenda, irmão, passar aquelas portas e não confiar naquilo que você crê, naquilo que você está entendendo, naquilo que você está ouvindo, naquilo que você está recebendo, fala comigo, é loucura. Eu preciso, fala comigo, confiar. Sim ou não, irmãos? 14. O Senhor pelejará por vós. E vós o quê? Tem uma versão que fala assim, o Senhor combaterá por vós. E vós calareis. E eu anotei algo aqui poderoso. Fala assim, tem momentos na nossa vida. Nós precisamos de um homem de Deus com a palavra de Deus. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos de uma mulher de Deus e com a palavra de Deus. E Deus levantou Moisés. Levantou quem? Moisés. Com a palavra de quê? De Deus. Ele falou bem cá, Deus levantou Moisés, que liberou, fala comigo, uma palavra, fala comigo, profética. Porque assim como Moisés falou, fala comigo, vai acontecer. Isso é poderoso, irmãos. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que tem momentos que nós precisamos entender, que tem combates, que Deus vai combater por nós. Porque são gerados, fala comigo, pela fé. Aqui era a fé de quem? De Moisés, irmão. Moisés estava convicto. Quando você não estiver convicto, sempre espere, irmãos, uma palavra de Deus para direcionar a sua vida. Sempre espere, irmãos, uma palavra de direção.
Uma palavra que ela vem e fala assim: Deus, vai custar caro, mas eu vou crer nisso. Deus, eu vou ter que fazer alguma coisa, eu tenho que entender nisso. Não é de graça não, é pela graça, é pela fé, pelo combate, é pelo entendimento. Fala comigo, eu creio. Sim ou não, irmão? Porque esses combates que Deus fez para nós são gerados pela fé, irmãos. Deus decidiu, irmãos, abrir o mar para o povo e eliminar o inimigo do povo de Deus lá naquele mar. Pastor, por que Deus fez isso? Porque Ele pode, irmãos, Ele é soberano. Tem coisa que você não explica, tem coisa que você só aceita, sim ou não? Irmão, Deus pode matar alguém agora e não vai deixar de ser Deus não, Ele está na soberania dEle. Sim ou não, irmão? Não precisa estar doente para ser morto. Quem entendeu? Quem pegou a visão? A morte não leva quem está doente só, leva quem está são, sim ou não, irmão? Leva gente que está sadio, leva gente, irmão, leva novo, leva idoso, irmão, entenda. Deus é Senhor sobre todas as coisas. Sim ou não, irmão? Versículo 15, abre aí, Ed. Olha a coisa forte. Versículo 15, quem achou? Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas? Diz aos filhos de Israel que... Uau! Pergunta ao seu irmão, você quer vencer em 2024? Não fala, você só me responda se você quiser vencer de verdade. Fala assim, você quer vencer em 2024? Ah, irmãos. Eu me fiz essa pergunta para mim mesmo, ó. Você quer vencer em 2024? Entenda isso, não existe vitória sem instrução. Não existe, irmãos, vencer na onde? Na saúde, vencer na vida conjugal, familiar, na vida emocional, na vida financeira, na vida, irmãos, ministerial, no seu chamado. Não tem como você vencer, irmãos, sem receber uma instrução de como vencer, de como fazer. Quem está pegando a visão, irmão? Eu assisti um filme de criptomoeda, achei interessante, ele é lançamento lá. E eu fiquei vendo assim, a astúcia do povo, que a Bíblia fala que é os filhos de quê? Das trevas. Eles são mais prudentes do que os filhos da luz. E eu fui assistindo aquele filme só sobre criptomoedas, sobre Bitcoin, sobre outras moedas, sobre aquela Ethereum. Eu fui assistindo aquele trem e eu fui analisando a questão espiritual daquela coisa. E eu achei tão interessante porque a gente quer vencer, mas a gente não quer passar o propósito para vencer. Está entendendo isso, irmão? Um atleta de Olimpíada, quando ele pega a medalha, já para pensar o histórico que ele tem para trás? Quem está entendendo isso, irmão? Uma pessoa que presta uma prova e ele passa para delegado, você já parou para pensar quantos finais de semana que as pessoas saem e ele fica? Quanto tempo, irmão, que ele investe, o dinheiro que ele não pode gastar, porque ele precisa, irmãos, guardar, poupar, porque aquele estudo vai requerer dele tudo. Não existe vitória sem instrução, irmãos. Não tem como vencer se você não saber como vai acontecer. Aqui Deus vai contar para Moisés, a instrução vem agora. Porque, fala comigo, não existe vitória sem instrução, irmão. Toda vitória segue, fala comigo, uma instrução. Não existe vitória, fala comigo, sem luta. Nós fugimos dos confrontos, sim ou não, irmãos? Nós não queremos confronto com nada, sim ou não? Nós não queremos ser confrontado com nada. Nós queremos fugir de Satanás, nós não queremos confronto com o diabo. Nós queremos que o diabo deixe nós em paz. Eu não mexo com Satanás, ele não mexe comigo. Engano seu, você não mexendo com ele, ele vai continuar mexendo com você. Ah, pastor, mas se eu começar na obra, o diabo vai ficar furioso e vai levantar. Não, irmão, esquece esse negócio. Você fora da obra ou na obra, ele está furioso e continua furioso. Não tem, irmãos, entenda isso, não tem calmante para o Satanás. Não tem Rivotril, não tem Lexotan. Entendeu, irmão? Não tem Zopidem, que é os bravos. Zopidem é o doido mesmo. Tem gente que bebe aqui e fica louco. Não tem nada que acalme o diabo. A minha desistência, o meu abandono. Não, irmão, quando ele pega alguém, ele é como na verdade, uma presa ferida. Fica mais fácil ainda para ele encaminhar aquela pessoa. Nós precisamos entender, irmãos. Deus, nesses dias, está chamando uma igreja que entende, fala comigo, o propósito. Que vitória tem preço. Que elas não são, não, irmãos, atrás de uma revelação, irmãos, atrás de uma promessa, tem uma instrução. Quem está pegando a visão, irmão? Ah, eu vou te levantar, você vai pregar nos 4 cantos da terra. Eu até saio de perto para mim não ver. Porque vai ter um preço, irmão, para pegar nos 4 cantos da terra, vai ter que pagar um preço. Não é brincadeira. E ainda corre o risco de, no final, ainda ir para o inferno. Pega a visão.
Chegaram e falaram, no teu nome eu preguei, nos 4 cantos da terra, eu preguei, as pessoas foram curadas, foi liberto, e todo mundo recebia, e era sinal e maravilha. Deus falou assim, ô maldito, eu não te conheço, nunca te vi, conheço a obra. Meu Deus do céu, está entendendo, irmãos? Esse culto, ele tem, fala comigo, um preço. Eu posso fazer esse culto totalmente no espírito, mas eu também posso fazer esse culto totalmente na alma, na carne, no desânimo, naquele pensamento de falar, está falando, mas não vai dar nada certo. Se você ficar escutando essa voz, infelizmente, não vai dar nada certo. Mas se amanhã, segunda-feira, você caçar alguma coisa para você fazer, você buscar alguma coisa para você avançar, para você se confrontar com você mesmo e falar assim, eu vou ser melhor. Comecei em janeiro e eu vou fazer alguma coisa. Eu tenho possibilidade de começar a fazer um curso. Lá na minha empresa só ganha mais se fizer tal curso. Então eu vou fazer um curso, eu preciso melhorar. Eu preciso me graduar em alguma coisa. Não dá para ficar em casa com cara de brisa e as coisas acontecendo. Não dá, irmão. Você quer crescer, você quer avançar? Grave isso. Quer vencer em 2024, sim ou não? Sim. Olha a instrução que Deus vai dar. Tu levanta o quê? A tua vara. E estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em... E eis que endurecerei o coração de quem? Dos egípcios. E estes entrarão atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. 18, olha coisa forte. E os egípcios saberão que eu sou quem? O Senhor. Quando for glorificado em Faraó, nos seus carros, nos seus cavaleiros. Pegou aí? 19. Quem pegou aí? Amém. Sim ou não? Quem está comigo? Amém. Olha o versículo 20. E o anjo que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou e ia o quê? Diante deles, e se pôs atrás deles, ia entre o campo dos egípcios e o campo de quem? De Israel, e uma nuvem de quê? Fala, trevas, para aqueles e para eles. Então fala, separou eles, sim ou não? Clareava o quê? A noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou o quê? O que você entende com isso? Deus te deu, aqui nesses 18 a 20, Deus te deu a oportunidade de você poder ver e entender como Deus faz no mundo espiritual. Com os egípcios, fala comigo, tinha treva. Tinha o quê? No mundo tem o quê? Trevas. Com o povo de Deus tinha o quê? Fala anjo e luz. Então dá para você entender que dentro do mundo espiritual Deus separa aqueles que estão dele, está na luz, e aqueles que não são dele, está na onde? Nas trevas. E ainda vai a mais, Deus vai prender o carro deles, para eles não poderem falar comigo avançar e não falar comigo romper. Versículo 21. Disse, então Moisés, entendeu o quê? Estendeu a sua mão sobre o quê? E fez o quê? Uau! E fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E tornou-se em o quê? Seco. E as águas foram o quê? Partidas. E os filhos de Israel entraram por onde? Pelo meio do mar. Em seco. E as águas foram o quê? Como muro. E a sua direita e a sua esquerda. Quero que vocês coloquem de pé no nome de Jesus. Eu preciso explicar isso aqui para você de pé. Fala comigo, o mar está aberto. Fala assim, o mar já abriu. Fala comigo, que nós precisamos. É o quê? Fala assim, marchar. Então o mar já, fala, abriu. O que nós precisamos é o quê? É o que está acontecendo por muita gente aqui. O mar já está aberto, só falta você marchar. O mar Deus já abriu, você está vivo, possibilidade, Deus deu saúde, guardou todo esse ano 2023. O que você precisa agora é avançar, o que você precisa é prosperar. Você precisa, em nome de Jesus, ter uma mentalidade de governo, enxergar como ninguém está
enxergando. Entenda o que Deus quis dizer, Moisés, faça. Ele fez do jeito que Deus falou. Por quê? Entenda isso, irmãos. O maior princípio de alguém que vence é que ele obedeceu em algum tempo da sua vida. Pegou a visão, irmãos? Não tem como vencer sem obedecer. Quem está entendendo isso, irmão? Ah, pastor, eu sou obediente. Então por que você está vivendo derrota em alguma área da sua vida? Porque você não está obedecendo nela. Pegou, irmãos? Pastor, por que eu não estou vivendo isso? Porque nessa área você não está obedecendo aquilo que Deus está falando. Nós precisamos ser obedientes àquilo que Deus está dando como instrução. Nesse culto você recebeu várias direções na palavra. Você pode passar todo esse ano e não viver aquilo que Deus tem para você. Por quê? O mar já abriu, irmãos. O que você precisa é só marchar. Uau, eu creio nisso. Sim ou não, irmãos? E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram como o quê? Muro, à sua direita e à sua esquerda. Sabe o que eu acho mais interessante, irmãos? É que quando você vai ler e estudar isso aqui, a Bíblia vai dizer que o mar não abriu daqui para lá, ele abriu de lá para cá. Quem pegou a visão, irmão? As coisas acontecem de lá para cá. Se você entender, esse mar vai se abrir para a sua vida. E você vai poder atravessar. Porque eu creio, não existe vitória sem receber e sem seguir instruções. E o maior princípio de receber e de seguir uma instrução, fala comigo, obedecer. Toda vitória segue um padrão. E o padrão, fala comigo, é obediência. Sim ou não, irmãos? Tem que fazer do jeito que Deus mandou. E eu acho que essa é a nossa maior dificuldade. Fazer do jeito que Deus está mandando. Então hora que a irmã fala assim, vamos adorar, e você está. Nós não conseguimos obedecer no culto, irmão. E quanto mais para vencer na vida. Nós não conseguimos receber algumas instruções no culto. Vamos orar, irmão. Ah, minha vida não está nem tão boa, não vou orar não, estou cansado. Ah, não, eu estou muito cansado. Cuidado com essa palavra, viu? Você ficar falando que está cansado, Deus vai arrumar um descanso para você, talvez até eterno. Você não quer descansar? Deus vai arrumar um descanso para você, ué. Facinho dele arrumar. Ah, pastor, eu estou tão cansado. Estou cansado de muita coisa. Pois é, Deus ele é expert em arrumar descanso para quem está cansado. Cansado desse marido, cansado dessa mulher. Nossa, estou cansado desses meninos. Estou cansado dessa casa. Nossa, estou cansado de comer só carne. É, irmão, tem gente assim. Carne de novo. Espera aí, menino, que eu vou te pegar. Você comeu ovo pelo menos uma semana para você aprender. Cuidado com essa palavra. Estou cansado. Deus vai arrumar um descanso para você. Tem gente que descansa, irmão, nos lugares que ninguém quer, no hospital, um lugar descansável. É, irmão, tem uns lugares que você não quer descansar de jeito nenhum. Você está cansado de... Nossa, estou cansado. Parece que... Irmão, você não foi... Ah, eu estava cansado. Irmão, mas você vai no culto carregar pedra. O culto, o que é lá? O culto é a pedreira Isaías. Cheio de pedra para você carregar. Ah, pastor, eu estou tão cansado. Pois é. Cuidado com essa palavra. 2024 não está cansado, não. A gente está ativo. Fala assim, ativo. Ativo, fala assim, ativado. Para romper, para vencer, para prosperar, irmão. Entenda isso, irmão. Eu não quero ficar cansado, eu quero ficar ativo, irmãos. Quem está pegando essa visão, irmãos? 2024 é ano de avançar, de tomar porte, de romper, de caçar alguma coisa, irmão. Na verdade, para nos fazer, fala comigo, melhorar. Ah, irmão, como eu vou melhorar nesse ano de 2024? Eu te garanto isso. Que eu estou cansado é de viver a mesma coisa de 2023, isso eu te garanto. Sem ninguém fala, né? Sim ou não? Eu estou cansado, sempre está errando na mesma situação, ninguém fala isso. Sim ou não, irmão? Estou cansado de ficar cometendo o mesmo erro. Ninguém tem essa mentalidade. Porque a gente está sempre cansado para as coisas de Deus. A gente está sempre cansado para aquilo que Deus quer fazer. Entenda isso, irmãos. Deus nesses dias quer ativar em nós uma mentalidade de vencedor.
de tomar posse daquilo que Deus tem para nós, irmãos. Eu te garanto isso, Deus tem o melhor para sua casa. Deus tem o melhor para sua vida. Deus tem o melhor para sua família. Pastor, eu não estou vivendo isso, mas eu quero te dizer, Deus tem o melhor para você. Pastor, minha vida não está assim, mas eu quero te dizer, Deus tem o melhor para sua casa, Deus tem o melhor para sua família, Deus tem o melhor para sua vida, Deus tem o melhor para o seu casamento, Deus tem o melhor. Ei, arapadai docomanai docomanai. Deus tem o melhor para nós, igreja. Pastor, essa não é a minha realidade, mas eu quero te dizer, Deus tem o melhor para você. Talvez o melhor de Deus está no posicionamento que você não toma. Talvez o posicionamento, na verdade o melhor de Deus está no posicionamento que você não toma. Talvez o melhor de Deus está na decisão que você não toma. Talvez o melhor de Deus está na iniciativa que você não tem. O que não dá é para ficar uma vida de comparação, naquele que está melhor, e eu ficar me comparando e me diminuindo. Não. 2024 vai ser ano de acesso. E tem acessos que não são fáceis. A porta é estreita, viu? O caminho é estreito. Coisa não é brincadeira. Ninguém fura fila com Deus, igreja. Quem está entendendo o mistério? 2024 é ano de acesso, é ano de viver o melhor em 2024. Eu profetizo em nome de Jesus o melhor de Deus sobre a sua casa, o melhor de Deus sobre a sua saúde. Que Deus te alcance em nome de Jesus, que a bondade de Deus te alcance, que a mão do Senhor te alcance nesse ano em nome de Jesus, nesse primeiro domingo do ano. Que a bondade de Deus em nome de Jesus te alcance, e você possa experimentar da bondade de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre as suas finanças. Que você possa experimentar a bondade de Deus sobre a sua vida. Que Deus te ensine a gerir algumas coisas, a administrar algumas coisas, em nome de Jesus. Que a sua mente não fique emprestada para as angústias, para as aflições, para a improdutividade. Não, que a sua mente em nome de Jesus seja em nome de Jesus ativada para ser produtiva. Que você possa achar o melhor em as situações difíceis e entender que Deus tem algo para você, no nome de Jesus. Que você possa em nome de Jesus entender que Deus tem algo para fazer nessa noite nas nossas vidas. Oh Espírito Santo, tem cadeia sendo quebrada aqui hoje nesse lugar, irmãos. Tem cadeias sendo quebradas aqui hoje, nessa noite, em nome de Jesus, irmãos. Tem algo acontecendo nesse ambiente, nessa noite, em nome de Jesus. Você que quer vencer em 2024, em nome de Jesus, não podemos falhar na oração, igreja. Porque uma das maneiras que nós temos que avançar e de vencer é na oração com o Senhor. Que nesse momento você possa fazer a sua oração com Deus. Essa palavra ela é direcional, irmãos. Ela nos conduz a viver algo que Deus tem para nós. Deus tem algo para nós. Deus quer quebrar alguns grilhões nessa noite. Deus quer jogar por terra algumas pedras de tropeço. Em nome de Jesus, Deus vai tirar do caminho de algumas pessoas aqui pedras de tropeço, coisas que não estão te deixando produtivo, coisas que não estão deixando você avançar. Em nome de Jesus, que tudo isso saia da sua vida em nome de Jesus. Segura aí, segura aí. Levanta as mãos aos céus. Eu estou vindo como profeta nessa noite. Essa palavra é totalmente profética. Eu profetizo que tem pessoas aqui, irmãos, que pessoas vão sair do seu caminho. É porque está atrasando o seu caminho. Enquanto Abraão estava com Ló, ele não viveu, ele não enxergou a promessa. Depois que Ló foi embora, a Bíblia vai dizer que Abraão foi chamado, e Deus mandou ele olhar para o céu, porque a palavra Ló quer dizer véu. Tem pessoas que é véu na sua vida, não te deixa enxergar aquilo que Deus tem para você. Tem pessoas aqui que ficam dependentes de funcionário e não conseguem entender que a empresa não gira em todo funcionário. Tem pessoas aqui que vão ter que parar de andar com algumas pessoas, porque Deus vai gerar a circunstância, a situação.
pessoas que estão atrasando o processo de Deus na sua vida. Pessoas que você está com uma falsa esperança para com ela e perdeu o seu tempo. Tem gente que perdeu um ano inteirinho na falsa esperança. Ficou esperando algo e não aconteceu, infelizmente. Está atrasando aquilo que Deus tem para a sua vida. Ah, pastor, mas é tão bom estar com aquela pessoa. Entenda, essa sensação de tão bom é tudo aquilo que está atrasando a sua vida. Tem gente que vai ter que deixar pessoas para ele viver com a família dele, que ele não consegue viver com a família dele, por causa dessas pessoas. Então Deus vai te tirar, porque é melhor que ele tirar a sua família, ele vai tirar as pessoas. E eu estou profetizando, eu não quero apontar o dedo. Porque eu sei que o Espírito Santo não quer constranger ninguém, ele só quer falar com a pessoa, e ela mesma entender que é ele que está falando. Deus, nesse ano de 2024, entenda isso, grave isso. Eu estou profetizando sobre a sua casa, sobre a sua vida. Deus vai abrir acesso que é para você passar, não é para mais ninguém passar. Porque a gente tem essa mania, recebe a bênção e já quer falar, já quer... Não, irmão. Deus vai abrir acesso para você falar. Eu vejo algumas empresas aqui prosperando. Eu vejo sonhos aqui sendo estabelecidos. Eu vejo passaportes sendo carimbados. Deus abrindo, não a porta só aqui, mas internacionalmente, para pessoas que estão aqui. Deus vai abrir acesso para pessoas que estão aqui, que nunca imaginou que poderia avançar dessa maneira. Mas Deus está fazendo algo no mundo espiritual que nós não estamos vendo. Tem anjo trabalhando a nosso favor, tem coluna de fogo levantando a nosso favor, tem nuvem a nosso favor, tem presença de Deus a nosso favor, tem Deus travando o nosso inimigo para não nos alcançar, e nós vamos atravessar o mar, porque eu creio que 2024 é ano de viver vitórias. Oh! Tem gente que não vai atravessar com você, então não pode estar com você lá do outro lado. Vou falar de novo, para você poder entender. Tem gente que não pode atravessar com você, então não pode estar com você lá do outro lado. A Bíblia vai dizer que depois que o povo passou, Moisés estendeu o cajado e o mar fechou, e aquele povo não passou, porque não podia estar com o povo de Deus lá do outro lado. Deus nessa noite está te dando uma palavra. Dobre a sua atenção nesse culto de hoje, porque esse culto de hoje pode definir todo o seu ano. Esse culto de hoje vai ser testemunha para você no último dia, no último domingo desse ano de 2024. Esse culto vai ser testemunha daquilo que você fez e daquilo que você não fez, daquilo que você não quis fazer, daquilo que você foi negligente, daquilo que você foi irresponsável e não ter de não compreender o que Deus está falando com você. Essa palavra hoje ela tem que estar na tapa do seu coração gravada, e você precisa fazer uma autoavaliação de você mesmo. Estamos começando o ano, é o primeiro domingo do mês, é o primeiro domingo do ano de culto. Essa autoavaliação precisa ser feita. Deus quer que você caminhe, irmão, bem melhor que você está caminhando. Deus quer que você sorria mais esse ano de 2024. Deus quer que você tenha mais fartura em 2024, mais paz, mais alegria. Deus quer que você cante do outro lado de lá, que só o Senhor é Deus, 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 que só o Senhor é Deus. Eu quero dizer algo, sua mão levantada, e você vai levar isso para sua casa. O mais importante é que quando o povo estava passando, a vontade do diabo era de fechar o mar no povo de Deus. Mas entenda isso, ninguém pode impedir o povo de passar. Depois que o mar abriu, é decisão sua, e não de Deus, não de uma revelação, não de campanha, de nada disso. Depois que o mar abriu, é decisão sua.
Você decide passar ou não. Você decide atravessar ou não. Ninguém vai te impedir de atravessar. O mar não vai fechar enquanto você não passar. Uau, eu tomo posse disso, irmãos. Mas depois de você atravessar, entenda isso. Não tem ninguém também que impede o mar de fechar contra os seus inimigos. Não tem nada que impeça, na verdade, o mar de fechar sobre os seus inimigos. Que nessa noite você guarde essa palavra, porque o mar já se abriu para as nossas vidas. O mar se abriu para sua casa, o mar se abriu para sua família, o mar se abriu para os seus investimentos, o mar se abriu para suas finanças, o mar se abriu para sua vida emocional, sentimental, conjugal. O mar se abriu. Nós só precisamos atravessar em nome de Jesus. Coloca a mão no coração. Espírito Santo de Deus, eu profetizo sobre a sua vida. Eu quero profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero declarar que em nome de Jesus, muita gente que está aqui hoje, o mar é o seu coração, irmão, que não abre para nada passar. Nós precisamos deixar o nosso coração abrir. Pastor, o que é o mar? Para muitos aqui é o coração, para alguns é a idolatria, algumas coisas. Abre o seu coração, irmãos. Deixa essa presença passar. Deixa Deus atravessar. A Bíblia fala que um forte vento soprou toda noite. Essa palavra ela segue um processo, ela segue uma instrução. E nessa noite, eu quero que o Espírito de Deus te instrui nessa noite. Você vai precisar tomar decisões esse ano que você não tomou em 2023. E para isso você vai ter que ter coragem. Para isso você vai ter que deixar Deus agir. Você vai ter que confiar em Deus. Você vai ter que confiar na mão, pegar na mão do Senhor e confiar nele. Pedro, para voltar a andar sobre as águas, ele teve que confiar em Jesus. A Bíblia diz que Jesus pegou na mão dele e levantou ele de volta. E ele continuou andando com Jesus sobre o mar. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Que todo medo seja jogado por terra e que haja confiança no seu coração. E se prepare para viver milagres. Se prepare para vir para o altar contar aquilo que Deus está fazendo. Se prepare para contar aquilo que Deus já começou a fazer nessa noite. Deus me mostra, irmão, muitas chaves sendo entregue nessa noite. Deus me mostra nessa noite, irmão, muita porta se abrindo de acesso. Deus abre nessa noite portas. Deus me mostra as canetas correndo no papel e papel sendo assinado. Deus me mostra Deus arrancando uma mão, arrancando as máscaras. Ei, daqui docomanai, docomanai, docô. Deus me mostra, irmãos, as capas sendo largadas. Ei, daqui donomini, docomanai. Deus me mostra, igreja, nessa noite, a presença de Deus rompendo na nossa frente, coisas acontecendo impossíveis, porque eu creio, 2024 é ano de viver coisas extraordinárias da parte de Deus. Oh! Se prepare para viver algo poderoso em Deus em 2024, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, igreja. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Que essa palavra esteja gravada na tábua do teu coração nesse ano. E que no último dia desse ano de 2024 nós possamos, em nome de Jesus, falar: é verdade, o mar se abriu e nós passamos. E nós estamos vivendo outro nível. Nós estamos indo rumo à terra de Canaã, terra que mana leite e mel. Aleluia. Graças a Deus. Que Deus abençoe e vá em paz, no nome de Jesus, para sua casa. Vai remoendo essa palavra, irmãos. Talvez você vai ter que voltar lá e ler algumas coisas. Talvez você vai ter que voltar lá no vídeo, assistir algumas coisas, para que Deus te confronte e te tire da sua zona de conforto. Tem gente que está aqui que só precisa ser confrontado para sair dessa zona de conforto e ir para a zona de confronto, em nome de Jesus. Vá em paz para sua casa, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.